Vamos dar continuidade ao nosso culto de hoje, igreja amada. Quero convidar cada um para abrir sua Bíblia comigo em Mateus 28, versículos 1 a 10. Mateus 28, 1 a 10. Vamos lá, fazer a leitura. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa data. Data, Deus, que nós, como teus servos, como teus filhos amados, Pai, teus eleitos, não celebramos o coelho da Páscoa, não celebramos o ovo da Páscoa, mas celebramos o Cordeiro de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, para nos dar vida eterna. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é clara em ensinar, Deus, princípios valiosíssimos, Deus, para essa data. Deus, que essa oportunidade possa ser marcante na vida de todos aqueles que aqui se encontram, Pai. E que possa trazer edificação para as nossas vidas, para essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a verdade central da passagem de hoje é que a realidade da ressurreição de Jesus Cristo deve ser desafiadora na vida de cada homem, de cada pessoa. Em especial, claro, de cada cristão. A verdade, a realidade da ressurreição de Jesus Cristo precisa ser desafiadora na sua vida, na minha vida. Precisa ser desafiadora na sua família, na sua casa, na minha família, no meu lar. A ressurreição de Jesus e a visita das mulheres ao túmulo aconteceu na manhã de domingo. Se a gente confere as demais traduções, para o versículo 1, nós temos
essa que eu li, RA, no findar do sábado, ok? A Nova Almeida atualizada diz, passado o sábado. E a NVI e a NVT dizem, depois do sábado. Alguns argumentam, falam, não, mas não quer dizer necessariamente que era no domingo. Porque os judeus, a maioria dos judeus, eles contavam os dias, contavam as horas dos dias de uma maneira diferente do que nós aqui no Brasil fazemos. Não é? O dia acabava para a maioria dos judeus com o pôr do sol. Então, por volta ali de 18 horas, 18h30, estava começando um outro dia, para a grande maioria dos judeus. Então, alguns dizem que não necessariamente foi no domingo de manhã, né? Mas no entardecer do sábado. Só que, se a gente confere o texto de Marcos, capítulo 16, lá diz o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E ainda o versículo 9 diz, havendo ele, Jesus, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, o que coloca exatamente tanto a ressurreição de Jesus quanto a visita das mulheres ao túmulo de manhã, ao raiar do sol, bem no início do clarear, do nascer do sol. As mulheres não tiveram tempo de preparar o corpo de Jesus conforme elas faziam, conforme era tradição fazer, na sexta-feira. Porque Jesus morreu na sexta-feira, já no entardecer, E então eles tiraram o corpo da cruz, José de Arimateia e Nicodemos, eles prepararam o corpo de Jesus, Mas as mulheres queriam fazer um pouco mais, E não tiveram tempo de fazer isso, não teve como elas fazerem isso, e não podiam fazer isso no sábado, que era o dia de descanso dos judeus, que é o dia de descanso dos judeus, Então, tiveram que esperar passar o sábado para chegar lá no domingo, para fazer ou para terminar de fazer o serviço. Então, eu li em Marcos 16:1 que a intenção delas é que elas compraram aromas com a intenção de irem embalsamá-lo, perfumar o corpo de Jesus. E como era costume quando os judeus morriam. É interessante notar, meus irmãos, por que Deus escolheu essas mulheres? Para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, do túmulo vazio, vamos dizer assim, Se você volta os seus olhos para o capítulo 27, versículos 55 e 56, mostram que essas mulheres estavam presentes quando Jesus morreu. Olha o versículo 55, capítulo 27, versículo 55. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Essas duas primeiras são citadas no capítulo 28, certo? Não só aí, elas não estavam presentes só na morte de Jesus, mas também no sepultamento de Jesus. Elas estavam presentes, versículo 59, do capítulo 27 ainda. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentados em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra. Elas estavam presentes na morte de Jesus. Elas também estavam presentes no sepultamento de Jesus. Agora elas receberam de Deus essa graça, essa
recompensa, se é que eu posso usar essa palavra, mas essa graça de nós manifestar então grande amor por Jesus, por estarem ali acompanhando Jesus durante um tempo, servindo a Jesus desde a Galileia, não é? E no momento da morte elas estavam lá, no momento do enterro, do sepultamento elas estavam lá, e Deus achou por bem então escolhê-las para serem as primeiras a presenciar aquele momento. E elas não somente presenciaram, né? Elas foram encorajadas. Elas foram encorajadas e desafiadas. Em pelo menos 3 áreas. Né? Eu vou citar o que o texto diz aqui. O texto diz que elas foram desafiadas e encorajadas em 3 áreas. Tá? Em primeiro lugar, elas foram impelidas a crer. Irmãos, acompanhem comigo o pensamento. Jesus foi morto na sexta-feira, né? Então, depois de 2 dias de grande silêncio, né? De reclusão, lembra que os apóstolos estavam reclusos. O sábado era o dia de descanso, todos estavam reclusos, né? E a sepultura estava em silêncio. Dias de silêncio e luto. Dias de desesperança e tristeza. As mulheres não foram ao túmulo procurar Jesus ressurreto, comprovar se Jesus tinha ressuscitado. Elas foram terminar de preparar o corpo dele. Aquele momento elas não estavam, nossa, vamos lá para ver Jesus ressurreto. Não, vamos lá para terminar de perfumar o corpo de Jesus. Era isso que era a intenção delas. Era dia de luto, de tristeza. Mas eis que Deus revela o seu poder, sua glória, sua majestade. Tudo foi tão surpreendente que parecia surreal, parecia irreal. Foi tudo muito belo para ser verdade, não é? Mas é claro que foi verdade. Um grandioso terremoto fez tremer o chão, versículo 2. Alguém lê para mim bem forte, verso 2, capítulo 28, verso 2. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Um grande terremoto. Não foi apenas um terremoto, um grande terremoto. Interessante que na sexta-feira também aconteceu um terremoto, né? Quando da morte de Jesus, né? E na ressurreição de Jesus, outro terremoto. Quem é Jesus? O Deus Filho Todo-Poderoso que faz mover a terra, não é? Então, depois de dias de luto, de tristeza, de silêncio e de quietude, um grande estrondo é ouvido, um terremoto. Eu não tive o prazer ou o desprazer de presenciar um terremoto, não é? Mas dizem que é assustador, não é? É algo terrível, não é? De repente o chão debaixo de você começa a se mover e as paredes começam a rachar, né? Dentro de uma casa ou de um lugar, ou o chão começa a rachar, imagina a cena, né? E o barulho. Mas não foi só isso. O texto diz, versículo 3, que um glorioso e resplandecente anjo de Deus desceu do céu. Versículo 2, o Esther leu. Alguém pode ler para mim o verso 3, bem forte. Seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. Como um relâmpago, talvez, né, resplandecente, um tamanho brilho e glória que vem do céu, né? E as suas vestes também, brancas, alvas como a neve. Um grandioso terremoto fez tremer o chão. Um glorioso e resplandecente anjo desceu do céu. O Écimo também já leu que o anjo, ele removeu a pedra que o José tinha tampado, uma grande pedra, né? E normalmente essas pedras, elas ficavam como se tivesse uma cavidade, assim, para a pedra ela desce,
né? Ela está aqui nessa posição, ela desce e fica naquele vão, na cavidade. E o anjo então removeu a pedra, diz aí o versículo 2: eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do céu desceu, chegou-se e removeu a pedra. Esse verbo que no original dá a ideia de levantar, né? Ele removeu a pedra. E, diz aí o texto, versículo 2: assentou-se sobre ela. Que manifestação maravilhosa do poder de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus. E não parou aí, o anjo falou com as mulheres. O anjo falou com as mulheres viram o anjo. E mostrou a elas a prova da ressurreição. O anjo disse para elas, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Não temais. Elas tinham andado com Jesus, né? Elas tinham servido Jesus durante algum tempo. Elas conheciam Jesus, conviveram com Jesus. Elas não precisavam reagir como os guardas. Imagina a cena: soldados romanos, né? Acostumados com batalhas épicas, sangrentas, não é? Com tudo quanto é tipo de inimigo. Eles enfrentavam a morte com os dentes, né? E o texto diz, versículo 4: os guardas tremeram, espavoridos, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Outras traduções dizem que eles desmaiaram de medo. E o anjo acalma as mulheres: não precisam ter medo, não tenham medo, não é? E aí, na sequência, o anjo relembra a promessa de Jesus. O verso 6: ele não está aqui, ressuscitou. Que frase maravilhosa, irmãos. Uma frase tão pequena, mas tão confortante, né? Ele não está aqui, ressuscitou. Como havia dito, como tinha dito. Olha, lembrem, ele falou para vocês que ele ia ressuscitar. Ele tinha dito isso. Como tinha dito, o anjo as confronta com o sepulcro vazio. O final do verso 6 ele diz: vinde ver onde ele jazia, onde estava o corpo dele. Olha lá, não tem nada aqui. Ele não está aqui, pode ver com seus próprios olhos. As palavras desse anjo eram como um convite à fé. Olha, creia, Jesus ressuscitou. Ele falou, lembrem, ele falou isso para vocês. Pode olhar, não tem mais nada aqui. E quando a gente lembra lá do outro texto de João, capítulo 20, o texto paralelo, quando Pedro e João foram lá também, diz que eles olharam e viram os panos estavam lá. Os panos em que Jesus foi enrolado estavam lá. Mas Jesus não estava mais lá. Lembra de Lázaro? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele saiu todo meio que sem jeito, né? Enrolado nos panos. E Jesus falou para que as pessoas lá ajudassem lá. Desenrola ele aí, tira ele das mortalhas, né? Mas Jesus não saiu com as mortalhas. O pano é a prova de que Jesus ressuscitou. É uma das provas, né? Muitos ainda hoje sentem que as promessas de Cristo são belas demais para serem verdadeiras. Muitos dizem que a história é bonita demais para ser verdade, é impossível. Talvez você pense assim. Acredito que não, né? Espero que não, mas talvez você pense assim, lá no fundo do seu coração, da sua alma. Essa dúvida, meu querido, minha querida, ela só pode ser vencida se você crer completamente, sem reservas na palavra de Deus. Os cientistas, eles tentam provar muitas coisas, mas Deus, ele quer a sua fé. Deus quer que você creia e se entregue totalmente, confiando no que a palavra de Deus diz. E as mulheres foram impelidas a crer.
né? O anjo falou para elas: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Ele falou isso, vocês se lembram? Né? Venham ver onde ele estava. Então, em primeiro lugar, elas foram impelidas a crer. Em segundo lugar, elas foram impelidas a compartilhar. Após receberem ou perceberem, né, a realidade da ressurreição de Jesus Cristo, elas foram encorajadas pelo anjo a proclamar, compartilhar esta realidade com outras pessoas. Versículo 7. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Corre! Vai rápido! Anuncie essa notícia. Vá, proclame. É a primeira ordem que se dá ao homem que descobriu a maravilha de Jesus Cristo. O que Jesus disse em Mateus 28, 19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É a ordem de Jesus aos convertidos, que proclamem, que anunciem, que compartilhem o Evangelho, as boas novas da salvação. Assim como as mulheres foram orientadas pelo anjo a anunciar a vitória de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte, nós também temos que fazer isso. Nós temos que anunciar, nós temos que pregar, e nós temos que fazer isso depressa, irmãos. Jesus está voltando. Nós temos que cumprir com urgência a nossa missão. A gente não pode ficar adiando, protelando, procrastinando o evangelizar. Depois eu falo. Eu vou lá na casa do meu vizinho hoje. Não, hoje não, amanhã. Eu vou falar com meu colega de trabalho, meu amigo da escola. Não, hoje não, amanhã. Amanhã pode ser tarde. Ele ou ela podem morrer nos pecados deles. Só que Deus vai cobrar da sua mão por não ter pregado para essa pessoa. Porque é sua obrigação. É nossa obrigação pregar para as pessoas. A Bíblia fala que as nossas mãos vão estar sujas de sangue. Cada um morre no seu próprio pecado. Mas o nosso dever, a nossa responsabilidade é pregar. Se você tem anunciado a ressurreição de Jesus, glória a Deus. Eu quero te desafiar a continuar fazendo isso. Com urgência. Mas se você tem dificuldade de fazer isso, se você ainda nem conhece as boas novas da salvação, eu quero rapidinho fazer uma apresentação para vocês aqui, ó, em 4 pontos. Vocês já conhecem esses 4 pontos, né? Mas é bom lembrar, para a gente estar sempre com eles frescos na mente, para a gente poder falar para outras pessoas, ok? Em primeiro lugar, primeiro ponto que você precisa enfatizar, ou você precisa crer, a Bíblia fala que há um Deus, existe um Deus verdadeiro. Deus existe. Né? Um Deus que criou todas as coisas, inclusive os seres humanos. E se Ele é o criador de todas as coisas, Ele tem direito sobre todas essas coisas. Ele é dono. Ele é dono da sua vida. Ele é dono da minha vida. Ele é dono da vida de todo mundo. E um dia cada um de nós vai ter que prestar conta de nossas vidas para Ele. Essa é a primeira verdade que cada pessoa precisa saber, precisa ouvir. Existe um Deus verdadeiro, criador e dono de todas as coisas, para o qual todos os seres humanos vão ter que prestar contas de sua vida. Segunda verdade, o ser humano, esse é o lado ruim das boas novas, né? Nós, como seres humanos, a Bíblia diz que nós somos pecadores e que este pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. De fato, a Bíblia fala que estamos mortos por causa dos nossos pecados. Né? Sem comunicação com Deus. E a Bíblia fala também que se morrermos nessa situação, o nosso fim é o inferno. E as pessoas precisam ouvir isso. É duro, mas as pessoas precisam ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Cada um de nós precisa ouvir isso. Então haverá um acerto de contas. E se o homem chegar nessa situação no acerto de contas, se você chegar nessa situação no acerto de contas, você vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. Aí vem a terceira notícia, o terceiro ponto, né? Cristo. A boa notícia é que Deus, a Bíblia fala que Deus amou tanto o homem, que enviou do céu o seu único filho, sem pecado,
para assumir na cruz do Calvário o pecado do homem e morrer no lugar do homem e pagar a dívida do homem para com Deus. Ele morreu e depois ressuscitou para provar que esse pecado foi pago e que não há mais dívida. E ele voltou e se assentou à direita do Pai. Deus, como um juiz justo, não julgará mais este homem, porque este homem foi perdoado o seu pecado. A dívida desse homem foi paga, Jesus pagou a dívida deste homem. Esse é o lado maravilhoso da salvação. É o lado que você precisa ficar deslumbrado, que as pessoas precisam ouvir com deslumbre. Deus mandou o Filho poderoso para morrer no lugar do homem. E o último ponto, fundamental, não pode ser esquecido. Porque se você parar aqui, a pessoa vai achar que todo mundo vai para o céu. Isso não é verdade. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar uma resposta para Deus. Há um convite para a salvação. Há um desafio para a salvação. A salvação não é automática. A Bíblia diz que para receber o perdão de pecados é preciso arrepender-se desses pecados e colocar a sua fé sem reservas em Jesus e crer que Jesus fez isso para você, por você, em seu lugar, morreu na cruz em seu lugar. Você quer se entregar a Jesus agora? Você quer render a sua vida nas mãos dele hoje, nesse momento? É isso. Deus, homem, Cristo e resposta. E se você não fizer essa decisão, você vai voltar lá para o segundo ponto. Que nós somos pecadores e sem comunhão com Deus. E nosso fim certo é o inferno, a não ser que nos arrependamos dos nossos pecados e colocamos nossa fé em Jesus. Coloquemos nossa fé em Jesus. É isso. As mulheres foram impelidas a compartilhar. E nós também temos que compartilhar o Evangelho. Precisamos partilhar as boas novas da salvação. Por último, as mulheres também foram desafiadas, elas foram impelidas a se alegrar. Quando saíram do sepulcro, correndo, meio desorientadas, versículo 8 diz que elas estavam com medo, mas ao mesmo tempo cheias de alegria. Apressadamente, porque o anjo falou, corre! E elas saíram desinvestadas, correndo, com medo, mas alegre, tudo ao mesmo tempo, aquela mistura de emoções. E foram mais uma vez surpreendidas. Quando pensa que não, acontece alguma coisa, não é? Mas a surpresa foi muito melhor que a do anjo. Elas se depararam com o próprio Senhor Jesus ressurreto. Versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Essa frase é muito importante, né? Jesus veio ao encontro delas. Foram elas que foram de encontro de Jesus. Jesus veio ao encontro delas. Jesus, ele sempre vem, né? Toma iniciativa. Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Sabe essa palavra? Essa palavra aqui, salve, é um cumprimento normal, corriqueiro. É como se fosse um bom dia, boa tarde, boa noite. É um cumprimento, é uma forma judaica de se cumprimentar. Salve. A palavra é shairete. Mas o significado literal dessa palavra é alegre-se. Alegre-se. Quando um judeu cumprimenta o outro, ele fala alegre-se. Bom dia, boa tarde, boa noite. É esse o cumprimento, não é? Ou shalom, talvez, paz, né? Mas aqui é shairete, não é shalom, né? A palavra grega, não hebraica. Alegre-se. Elas não podiam mais estar de luto. Lembra que elas chegaram lá pensando que iam perfumar o corpo de Jesus. Se os guardas talvez deixassem, né? E Jesus, alegre-se. Elas não podiam mais estar de luto. Elas não podiam mais estar tristes, nem precisavam ter medo. Enquanto os destemidos guardas romanos desmaiaram de medo, os que conhecem a Deus devem se alegrar na ressurreição de Jesus.
Alegre-se na ressurreição de Jesus, meu irmão. Alegre-se se você crê em Jesus, porque Ele reviveu, Ele saiu do túmulo e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Enquanto o mundo chora e se apavora, os servos de Deus devem se alegrar em seu Salvador ressurreto. Aqueles que se encontram com o Senhor ressurreto devem viver para sempre na alegria do Senhor. Se Jesus veio de encontro à sua vida um dia e te salvou, salve, alegre-se, viva com alegria, mesmo com situações difíceis, mesmo com problemas, porque os problemas fazem parte da vida, irmãos. Todos nós sabemos disso. Alegre-se. Jesus há de voltar um dia. Jesus vive e voltará. Voltará para buscar a sua igreja, quiçá hoje à noite. O meu desejo é que não preciso falar amém, que a gente possa falar amém lá no céu com Jesus. Não sabemos, mas sabemos que Ele voltará. Alegre-se no Senhor Jesus. Você vive na alegria do Senhor Jesus, ressurreto? Ele é a sua real alegria? Ou é o salário no começo do mês ou no final do mês? Ou é a esposa, ou é o marido, os filhos, os netos? O emprego? O que é a sua real fonte de alegria? É o Senhor Jesus ressurreto. Ele te dá motivos suficientes para você se alegrar nele. A realidade da ressurreição de Jesus Cristo deve ser desafiadora na sua vida hoje. Eu quero te desafiar a crer em Jesus. Se você creu em Jesus um dia, se você crê em Jesus já, eu quero te desafiar a aprofundar sua fé em Jesus. A não deixar as raízes aéreas, sabe? Mas a aprofundar as suas raízes em Jesus. Para que a sua árvore seja cada vez mais forte. Para que tenha mais segurança, mais sustentação. Eu quero te desafiar a compartilhar Jesus. Abra sua boca. Eu não sei. Lembra o que foi falado aqui? Deus, homem, Cristo, resposta. Você pode conversar comigo depois, posso te dar alguns versículos para você acrescentar, para você escrever. Quero te desafiar a se alegrar em Jesus. Alegre-se. A vida é difícil, penosa. Mas olha para o céu, irmãos. A Bíblia nos desafia a viver com os pés na terra, mas com os olhos voltados para o céu. Amém? Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esse texto de Mateus 28. Obrigado pela vitória de Jesus na cruz, mas também no túmulo vazio. Obrigado porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Obrigado porque Ele foi assunto aos céus e está assentado à tua direita, ó Pai. A tua palavra diz que Ele está intercedendo por nós. Deus, muito obrigado, Deus, por essa maravilha. Deus, se tem alguma alma aqui, Deus, que ainda não se rendeu ao Senhor, eu peço que o teu Espírito, Deus, possa agir nesse coração, Deus, porque não há palavra humana capaz de mudar o ser humano, mas só o Espírito Santo do Senhor, Pai. E a tua palavra foi pregada aqui nessa noite, Deus, que a tua palavra, no poder do teu Espírito, possa transformar essa vida nessa noite, Pai. Estas vidas, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, Deus, a nossa fé, que possamos crer mais profundamente em Ti, Pai, nessa semana, que possamos compartilhar, possamos tomar como desafio, compartilhar o Evangelho com alguém essa semana, querido Deus, as boas novas da salvação. Que possamos também, Deus, nos alegrar no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe a todos.